Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Oi, gente, a gente tá tão feliz. Estamos no top 3 de finalistas pro prêmio dos maiores podcasts que tem do Brasil. O prêmio vai ser dia 17/11. A Carolzinha vai lá representar a gente. E aqui, ó, estamos torcendo muito pra gente ganhar. Mas eu falo um pouco melhor no final desse episódio. Porque agora a gente vai contar pra vocês a história da Bruna. Mas então, Eu conto ou você conta? A Bruna estava fazendo faculdade e ela já tinha feito um estágio na área dela. Deu errado, gente, deu ruim. Não por conta de ser a área dela, mas porque não deu certo naquele emprego que ela estava. E agora, ela queria achar um emprego que não fosse um estágio. Sabe que quando falam que vai botar a culpa no estagiário, e o estagiário não faz nada certo? E era essa vibe aí no emprego que a Bruna estava antes. Pensando nisso, ela queria arrumar um emprego que ela não precisasse ser tratada dessa forma, que ela criou um traumazinho ali. A Bruna procurou, foi numa entrevista e conseguiu passar por uma vaga, gente, que era numa empresa de tecnologia. E o que ela teria que fazer nessa vaga mais especificamente? Vendas. Sendo bem curta e grossa aqui. Era um tipo de vendas, vender CRM, sistema para empresa. Enfim, gente, umas coisas aí complicadas e meio chatinhas. E a Bruna, ela não tinha experiência nenhuma nisso. Porém, a gata nasceu com a lábia de vendedora. Sabe aquela pessoa que naturalmente você fala: Porra, fulano, se você fosse vendedora, você ia se dar super bem. a Bruna é essa pessoa. Ela cresceu escutando que ela era uma ótima vendedora. Agora que ela ia vender, ela estava super feliz. Quem sabe essa realmente não era a profissão ali, né? Escolhida, a vocação dela. Ela estava pronta para se jogar nesse emprego e descobrir. Só que assim que começou esse trabalho, a Bruna foi vendo que talvez não fosse muito para ela. Por quê? Porque era chato. A gata era de humanas, o negócio era de exatas, entendeu? Tipo isso. E ela não estava muito afim. Só que assim, era um salário bom, ela precisaria apenas passar por 3 meses de experiência. Caso ela passasse por esse período, ela seria contratada. E, gente, essa empresa, agora falando um pouco da empresa, porque vai ser uma história na empresa. Essa empresa que a Bruna começou a trabalhar, falei para vocês, né? É uma empresa de tecnologia, vende alguns sistemas, vende coisas para empresas. Era um ambiente super descontraído lá. Tinha até videogame para jogar na hora do almoço, uns puffs ficavam jogados lá. Tinha uma moça que fazia comida na cozinha e o pessoal podia comer lá sem custo. Então, era uma empresa pequena. Não tinha mais do que, sei lá, uns 20, 25 funcionários. Era uma empresa pequena, a Bruna chegava, como que era a rotina dela? Ela chegava na empresa, batia ponto, ia para a mesa dela e começava a ver e-mail e fazer o que ela precisava fazer. Nas primeiras semanas, primeira, segunda semana, a Bruna entrou nessa empresa com uma outra menina, que aqui não é relevante para a história. E o novo chefe da Bruna explicou para ela que ela e a outra mozinha iam ser treinadas pela Aline. A Aline era uma moça que já estava na empresa há uns 3 anos, se vestia bem, trabalhava ali no comercial, sempre estava bem arrumada, com cabelo feito, roupa, unha, toda bonitona. Só que tinha um problema. A Aline sentava do lado da Bruna. E a Aline era insuportável. Mas, gente, insuportável. Sabe aquela pessoa que não é nada, que é porra nenhuma e que acha que é alguma coisa? Em que sentido? Ela começava ali a ensinar a Bruna, né, e a outra moça, e ela era muito metida. Ela passava um ar, assim, a Aline passava aquele ar de superioridade, de uma pessoa que se acha mais do que as outras. E, gente, elas tinham o mesmo cargo. Tudo bem, a Bruna chegou há pouco tempo, estava ali em período de experiência,
Mas assim, na carteira de trabalho da gata, era a mesma profissão, era o mesmo piso salarial, entendeu? Não tinha por que ela ser tratada dessa forma. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Eram coisas bestas, gente. Até da altura da cadeira da Bruna, a Aline chegou a reclamar. Ai, não, porque se essa cadeira não tiver aqui no nível do seu olho, e isso e aquilo, você vai ficar com dor nas costas. Coisas assim, desse tipo. Ou às vezes assim, querendo controlar o horário de almoço da Bruna. Ela dizia que não gostava que as duas saíam para almoçar no mesmo horário. Só que o chefe delas não estava nem aí. Então, por que ela queria cagar regra para nossa musa? Ela não era chefe dela. Vamos supor, teve um dia que a musa queria sair para comer 12:30. E a gata gostava de sair para comer na mesma hora. Então ela falava: Ah, será que a gente pode revezar? a Bruna não ligava, porque ela era nova na empresa. Mas um dia ou outro, ela tinha coisa para fazer, ou ela queria almoçar com alguém da empresa ali, que ela fez muitas amizades, e ela queria sair para comer um pouco antes, gente. Não podia ser um dia na semana, no horário diferente. Todos os dias ela tinha que comer no mesmo horário, porque a bonita ia comer. E outra, às vezes a Aline chegava atrasada do almoço. E não era 5 minutos, papo de meia hora. Então, assim, gente, ela tinha 1 hora de almoço. Ela fazia 1 hora e meia de almoço. Chegava quase 2. A Bruna já estava como? Cagada de fome. Foi assim na primeira semana, foi esse negócio do almoço, foi dando uma irritada nela. E esse ar, o jeito que ela falava, como se ela fosse superior, tudo isso foi irritando a nossa musa. Além dela sentir que o santo não batia. Eu acho que assim, se você sente que o seu santo não bate com a pessoa de primeira, é muito difícil que vocês consigam emendar, remendar, sei lá qual que é a palavra aqui, que faça que isso dê certo e que você goste da pessoa. Eu acho. Comigo nunca aconteceu. Às vezes acontece de você ter uma percepção da pessoa. Ah, eu acho que essa pessoa é meio metida, mas eu nem falei com ela. Ah, essa pessoa parece ser brava, né? Só que nesse caso, não eram percepções, eram certezas. Ela se achava melhor, ela tratava os outros olhando assim, até com cara de nojo. Gente, ela era uma pessoa péssima. E aí, por conta dessa dinâmica, a nossa musa resolveu trazer marmita, levar a marmita para o trabalho. Ela pensou que seria uma forma dela conseguir comer na empresa, comer mais rápido. Se um dia, né, a Alecrim demorasse, ela ia ter a comida dela ali. Então, na empresa que dava comida de graça, ela deixou de comer lá, começou a fazer marmita e era comida boa, assim, gente, tinha várias opções, salada, proteína, enfim. Ela deixou de fazer isso só para poder entrar de boa na empresa, sabe? Sem pisar no calo de ninguém. Na cabeça da moça, ela pensava assim: Eu vou deixar passar esses 3 meses de experiência. Eu ainda não entendo quem é quem nessa empresa. Eu não entendo se essa menina tá aqui há muitos anos, se ela é amiga do dono. Então, eu vou pegar leve agora no começo. beleza. A musa começou a levar marmita e o tempo foi passando. As coisas não melhoraram na relação da Aline e da Bruna. Continuava a mesma coisa. E como elas sentavam do lado uma da outra, do lado mesmo, assim, do lado e meio na diagonal, elas conseguiam até ver o que uma estava vendo no computador da outra. E, gente, é uma empresa que é tudo bloqueado, Facebook, enfim, todas essas coisas aí. A Alecrim, a Aline, toda hora a Bruna sentia que tinha alguém olhando pro computador. Sabe quando você sente que tem alguém atrás de você e você tá no computador? Pra mim, Mari, é uma das piores sensações possíveis. E essa gatinha fazia isso com a nossa musa. Ficava, às vezes, atrás dela, olhando o que ela estava fazendo. E até regulando, tipo, Eu tô vendo que você tá escrevendo um e-mail, mas não escreve assim não. Escreve assado. Ah, obrigada pelo toque, Lucinda. A coisa que eu mais prezo na vida é conselho de mendiga. a Bruna entende que ela era nova na empresa e que ela precisava de um guia. Só que estava excedendo. Ela estava sendo tirada de uma pessoa muito idiota. Coisas idiotas. E aí, gente, essa dinâmica foi ficando muito estressante. Quando chegava na hora do almoço, a Bruna sempre desabafava com aquela moça que eu falei pra vocês, que entrou com ela na empresa. Elas desabafavam, a moça tinha essa mesma percepção.
Quando a Bruna foi conhecendo outras pessoas da empresa, ela foi entendendo melhor sobre a Aline. E aí, o que ela pescou ali no ar com a rádio peão da empresa? A Aline trabalhava naquela empresa há quase 5 anos. E sim, ela era uma boa funcionária no sentido de ela trazia, né, muito dinheiro, muita grana, muito cliente para a empresa. A Bruna pensou: Se ela traz tanto dinheiro assim para a empresa, provavelmente as pessoas aqui fazem um pouco vista grossa do jeito dela. porque a Aline é uma pessoa que em qualquer lugar que ela entra, você sente a energia pesada. Aí é uma percepção da nossa musa, claro. Mas tem muitos exemplos aqui que ela deu, mas é meio parecido. Mas assim, gente, aquela pessoa que quer fazer picuinha a qualquer custo. Essa é ela. E o que a Bruna começou a perceber é que ela estava com inveja dela. Mas por que ela estaria com inveja da nossa musa se ela vendia não sei quanto por mês, se ela tinha as costas quentes na empresa, porque ela descobriu que ela tinha as costas quentes, eu já falo para vocês ali na frente como que é isso. Ela não estava entendendo. Então, por exemplo, o comportamento dela era de ser metida, de ser superior, como eu falei. Mas teve alguma coisa que aconteceu e ela começou a virar essa chave. Com o passar do tempo, a Bruna começou a fazer amizades na empresa. Começou a, entre aspas aqui, ser influente. Quando ela não levava marmita, ela falava: Hoje eu vou almoçar em tal lugar porque eu vi que é legal. todo mundo queria ir. A Bruna é essa pessoa muito alegre e totalmente diferente do que eu falei pra vocês. Quando ela entra num quarto, num lugar, numa sala, num espaço, é aquela pessoa que traz luz, que tem energia boa, que é comunicativa, que é proativa. Essa é a Bruna, diferente da Aline. E a Aline começou a perceber que as pessoas do trabalho estavam gostando dela. Independente se o trabalho dela estava bom ou não, a gata é comunicativa, a gata é simpática, tem amor para dar. O que a outra, a nossa Aline, não tinha. E essa Bruna começou a copiar a Aline. Ela nunca, gente, nunca tinha levado marmita. A Aline, ela nem comia na cozinha. Ela era daquelas pessoas que não comia ali na cozinha com os funcionários. E ela não tinha cargo de chefia algum, tá? Não era supervisor, líder, porra nenhuma, gente. Ela era só uma chata metida. Ela parou de sair para comer e começou a trazer marmita, que era uma coisa que só a Bruna fazia na empresa. Ou o pessoal saía para comer fora, ou o pessoal comia na cozinha, gente. Ela começou a levar marmita. Bruna estranhou, tal, mas beleza, deve estar de dieta, fazendo alguma coisa, enfim. Quando foi nessa semana seguinte que ela começou a trazer marmita, a Aline começou a usar umas roupas parecidas com a da Bruna. A Bruna, ela não gosta muito de usar salto, então ela usava sapatilha, usava às vezes uma bota de salto mais grossinha, né, tratorada que a gente fala. Usava algumas coisas assim. E quando ela ia de salto também, ela ia com um saltinho mais confortável. Do outro lado, a Aline era aquelas pessoas que vão pro trabalho toda assim, camisa social, calça social, cinto, maquiagem, acessórios. Ela ia bem bonita. Isso a Bruna não tem nem o que falar. E sempre de salto. E ela começou a ir sem salto. Tinha se passado mais ou menos 2 meses que a Bruna estava nessa empresa. Então, ela ainda estava no período de experiência. Só que ela começou a comentar com algumas pessoas ali da empresa sobre a Aline, como ela era chata, como ela era isso. Quando ela foi pegando uma intimidade, ela queria entender o porquê que aquela pessoa que ela considerava um câncer na empresa estava ali. Ela botava as pessoas para baixo, gente, fazia bullying, sabe? Não era legal. E o que ela descobriu? A Bruna, na rádio peão da empresa, descobriu que a Aline tinha um caso com o dono da empresa. Só que, gente, hoje ela sabe que isso é uma coisa que é muito falada e que às vezes é colocado também nas costas da mulher, que nem é verdade às vezes, que são boatos. Na época, ela achou que poderia ser também alguma coisa assim. Ela não levou totalmente como verdade esse boato. Mas ela ficou com uma orelhinhazinha em pé. Aquele fato fazia sentido
né? O fato dela ter costas quentes fazia sentido agora. Provavelmente, se ela realmente tem, é por conta do dono. E por que a Bruna achava que a Aline tinha as costas quentes? É pelo jeito e tratativa que ela tinha com as pessoas. Não é possível Ela pensava. que uma pessoa que é uma bully, que nem ela, ainda tá aqui há tanto tempo e quase ninguém que tá aqui gosta dela. Só porque ela vende bem? Só porque ela é a melhor de vendas? Estranho. Então, tudo isso, esses fatos, as peças que ela foi colocando junto, foi fazendo ela achar realmente que ela tinha um caso com o dono da empresa, que, por sinal, era casado. E detalhe, a mulher do dono da empresa também trabalhava no mesmo lugar. Bom, foi passando mais um tempo e a Bruna foi entendendo que aquela vaga não era para ela. E ainda bem que ela percebeu isso antes de dar os 3 meses. Mas como ela estava procurando um outro emprego e ela não podia ficar sem aquela renda no momento, a Bruna traçou um plano. O plano era, ela ia trabalhar aquele último mês e, ao mesmo tempo, ela ia começar a procurar um outro emprego, fazer entrevista. Quando acabasse aquele mês, ela não ia continuar no emprego. E se ela arrumasse um outro emprego nesse meio tempo, ela pedia para sair. Tudo certo, período de experiência a gente sabe que é um pouco mais flexível. A Bruna atualizou o currículo dela, começou a mandar para algumas empresas, fez uma entrevista ou outra. E enquanto isso, aquilo que estava chato começou a ficar insuportável. Sabe quando você já sabe que uma coisa está chegando ao fim, que você não quer mais estar ali, e aí você tá com foda-se? Ou você fica mais irritado, ou enfim, você já sabe que você já tá largando de mão, então você já vai arregaçando a manga para fazer alguma coisa ali com aquela pessoa. E nossa musa queria sair da empresa deixando algum gostinho para essa moça, né? Para Aline, um gostinho de alguma vingança que fosse, de alguma coisa para ela aprender. Primeira coisa, ela começou, e aqui, gente, vai vir zona cinza. Talvez vocês julguem ela sabe disso. Mas a verdade é que ela não tá nem aí. Porque se vocês conhecessem a Aline, vocês teriam feito pior. Eu achei engraçado porque o que eu vou falar agora, normalmente a gente escuta que outras pessoas fizeram e foram desmascaradas. Mas aqui, meus amores, a gente tem o por trás das cenas. Gente, a Bruna começou a roubar a proteína, a mistura, né, da marmita da Aline. Ai, meu Deus, gente, é sério. Ela chegava de manhã e normalmente ela chegava um pouco depois. Então ela colocava a marmita dela na geladeira, não tinha ninguém, tinha dias que tinha, ela não conseguia, não tinha câmera na cozinha. E ela ia e roubava a marmita. A marmita não, né? A mistura. Eu falei, menina, mas todo mundo comendo junto ali, vão ver que você roubou a mistura da outra. E ela falava, Mari, me perdoem, eu sei que muita gente aí vai me julgar. mas gente, ela jogava no lixo. Não é legal, né? Comida, desperdício de comida é uma coisa que me pega muito. Mas ela me confessou que ela fez isso poucas vezes. Em um mês ela fez isso, sei lá, 3, 4 vezes no máximo, tá? E era só mistura pra ela aprender. Aprender o quê, né? Ela nem sabe porque ela tá sendo castigada. Mas enfim, gente, se vocês quiserem jogar ou não, aí tá com vocês. O que ela fez foi justamente uma atitude mínima contra uma pessoa que bulinou ela. E bulinou num ponto, e aqui eu vou trazer coisas mais específicas, que a nossa musa, gente, pelo menos 2 vezes por semana, ela chorava. Ela chegou a chorar no trabalho e ser consolada pelo supervisor dela. E ela falou, É por conta da Aline. É a Aline, ela faz bullying comigo, ela me trata mal. e pasmem, ela não era a única pessoa reclamando da Aline. Tinha mais umas 2 pessoas reclamando da mesma coisa. Como a Bruna, nesse ponto, já entendia que ela nunca ia ser mandada embora, porque provavelmente ela tinha as costas quentes, ela continuou ali e tal, fez as entrevistas e fez esse roubo de marmita algumas vezes também. Mas ela não estava satisfeita, porque o último mês que ela teve que ficar lá foi terrível, foi o pior de todos. E essa história, gente, ela já tem, assim,
uns 20 anos. E ela ainda considera que foi um dos piores empregos e situações que ela passou na vida, mesmo que tenha sido ali no período de 1 mês, a hora que agravou mesmo, né, o rojão. Como a Bruna estava mais foda-se, ela estava mais respondona. E a Aline, que achava que tinha direito de tratar ela como chefe, não estava gostando. Então ela respondia a nossa musa, gente, muito torto. As duas começaram a brigar mesmo, não fisicamente, mas de palavras, de terem que sentar as duas em lugares diferentes, sabe? E nisso, a Bruna pensou: Eu vou ser demitida. Eu vou ser demitida antes de dar meu período aqui, porque se realmente ela tem as costas quentes, eu vou ser demitida. dito e feito. Ela foi demitida, gente, antes do período dela de acabar a experiência. Por quê? Bom, na hora que chamaram a Bruna para a sala de reunião, ela já sabia que ela ia ser demitida. Mas eu achei a maneira como foi muito ruim. Porque assim, eu entendo, eu já falei isso numa outra história, que eu sei que tem políticas de empresa e tem tipos de desligamento que vão pedir coisas diferentes. Mas nesse caso, gente, eu fiquei muito assim, achei totalmente desnecessário. A Bruna chegou na empresa um dia e chamaram ela numa sala de reunião. Ela foi, entrou, tava lá o chefe dela, vamos chamar aqui de Túlio. E o Túlio falou pra ela, ó: Infelizmente, a gente não vai renovar o seu contrato e a gente vai ter que desligar você no período de experiência. Quando a Bruna perguntou o porquê, foi uma enrolação, mas basicamente, né, falaram que ela não era um match ali com a empresa, dos valores, isso e aquilo, e que a Aline tinha reclamado algumas coisas dela também. Quando a Bruna viu que ela estava ali meio que sendo acusada de, né, comportamentos e coisas que na real era o contrário, ela falou, ela tinha exemplos, né, ela tentou ali argumentar. Não que ela queria o emprego de volta, ela estava satisfeita de ter sido mandada embora, mas ela não ia sair, ela ia sair atirando. A nossa musa simplesmente metralhou ele de coisas, falou várias coisas sobre a Aline. Acho que até ele ficou até assustado na hora, porque provavelmente nem ele sabia. Esse cara, o Túlio, não era o chefão, o que tinha o caso, né, entre aspas aqui, com a Aline. Era um outro cara, um gerente lá. E ele ficou, tipo, abismado. E aí, enfim, ela só falou e falou assim: Olha, se vocês quiserem continuar também com uma pessoa dessa maneira na empresa, vocês têm que estar preparados para fazer vários desligamentos, porque ela é tóxica. Enfim, ele entendeu ali o recado, ele também não é idiota e sabe que não é a primeira reclamação de Aline. E falou: Tudo bem, mas, né, voa, cara, voa. Voa, cara, voa! ok. Ela falou: Tá bom, eu vou lá então só pegar, sei lá, pegar minhas coisas ou desligar não sei o que lá. E aí, esse cara vira pra ela e fala: Não precisa, já tá tudo aqui. Ô, gente, eles foram na mesa dela, não deixaram ela subir as escadas, voltar na mesa e catar as coisas dela. Já tinham pego, né? Já tinham pegado as coisas, colocado pra ela nessa sala de reunião. E quando ele abriu a porta, avisando que ela podia ir embora, tinha um segurança esperando ela. Gente, a porta era 10 passos da porta de saída, a porta da reunião. Tem necessidade? Tem mesmo necessidade de um segurança te acompanhar até a porta? Eu acho humilhante nível 1000 e sem necessidade alguma. Ela não fez mal a ninguém, tirando a marmita, mas ninguém sabe, né? Mas ela não fez mal a ninguém. Ela chorava todo dia na empresa, todo mundo via. A menina era conhecida por comportamentos tóxicos e ela que sai de segurança? Sabe, segurança realmente acompanhando e olhando como se ela fosse roubar alguma coisa ali daquela merda? Sério, dá licença, viu? Eu fiquei um pouco revoltada, eu sei que isso é regra de algumas empresas, mas, gente, a empresa tinha, sei lá, 20 funcionários, era uma coisa mais de casa, uma coisa mais, é nós. Não tinha necessidade. A Bruna foi embora se sentindo muito mal. Ela saiu dali se sentindo uma bandida. Ela nunca imaginou que precisaria de tudo isso. E ela foi. Mas ela tava com um sentimento de vingança muito forte dentro dela. Ela pediu pra falar aqui pra vocês que ela é escorpiana. Então a vingança, ela não é opcional. Ela é um fato. E como a Bruna já estava, né, querendo ser demitida, procurando emprego, ela já tinha mais ou menos uma ideia do que ela queria fazer.
E só reforçando, talvez vocês julguem a nossa musa, mas ela não se arrepende, gente, ela não se arrepende, tá? O que ela fez? Depois de sair de lá, ainda muito abalada a maneira como foi, né, o segurança, enfim, ela ficou abalada, gente, ela era uma menina muito jovem, primeiro emprego, tinha passado ali por um abuso, né, dentro do trabalho, então foi difícil para ela. E aí, com a cabeça quente, o que ela pensou? A Bruna manteve contato com aquela amiga que entrou junto com ela, lembra? Uma amigona dela. Inclusive, as duas são amigas até hoje. Muito legal, né? Ela manteve esse contato com a menina e daqui pra frente eu vou contar a história pra vocês com a versão do lado dessa tal amiga, que ainda estava na empresa quando tudo aconteceu. Então a Bruna não estava lá pra ver tudo que rolou. E aqui eu vou começar contando como, né, na cena já lá na empresa, porque para vocês entenderem esse recorte. A Bruna foi demitida e aprontou uma coisinha. A amiga da Bruna explicou que nesse dia ela estava trabalhando, todo mundo estava lá, sei lá, 10h30 da manhã. Aquele horário que é o ápice do trabalho, que todo mundo já chegou, até os atrasados, ou tá em reunião, ou tá dentro da empresa, nem tá perto da hora do almoço ainda. Escritório lotado, segunda-feira. A amiga da Bruna disse que chegou uma encomenda lá no trabalho, endereçada para a mulher do chefe, que também trabalhava lá. E, gente, dentro dessa caixa tinha um cartão com um pedaço de bolo e uma vela em cima, onde dizia: Feliz aniversário de chifre de 2 anos. E dentro do cartão, claro, ninguém sabe exatamente, né, lá na empresa, mas a Bruna contou pra gente, que dentro do cartão, basicamente, ela jogou tudo no ventilador e contou pra mulher do chefe que ele e a Aline eram amantes há pouco mais de 2 anos. E como a mulher do chefe trabalhava também ali, a pessoa, no caso a nossa musa, que mandou aquilo, não achava certo. Vocês conseguem imaginar o tipo de cena que isso foi na empresa na hora que aconteceu? A reação dela, né, da mulher do chefe, não foi outra a não ser barraco. Gente, barraco mesmo, tá? Dela levantar, começar a peitar a Aline, aquela menina que a Bruna, né, detesta, que ficou em choque. A linguinha afiada dela, que era o dia inteiro falando mal dos outros e tratando as pessoas de forma rude, sumiu, ficou em choque. E na cara dela, tão idiota que ela é, dava pra ver que era verdade. Ela não conseguiu nem disfarçar. Pra não ocorrer uma confusão ali, né, o pessoal já meio que veio assim pra separar, pra não ter agressão. Depois disso, ela entrou correndo, a mulher do chefe, na sala do chefe, que ele tinha uma sala que era só dele. E dali, meu povo, foi barraco à torta e à direita, foi grito, e foi coisa sendo jogada, porta fechada, um escândalo. E a Aline pegou os paninhos de bunda dela e ó, vazou. A amiga da Bruna relata que essa foi a cena mais doida que ela já viu em toda a vida dela no ambiente de trabalho. Eu nem preciso falar, né? O clima ficou pesadíssimo. Dava pra cortar ali, ó, a torta de limão com a faca. O chefe até deu off pra galera depois do almoço, mandou todo mundo ir pra casa. E depois desse dia, ninguém mais viu a Aline e nem a mulher do chefe. E aí eu tô falando aqui, né, tudo que a gente sabe da amiga da Bruna, que ainda ficou lá mais 1 ano e depois saiu. E durante esse ano, foi constatado, a Aline de fato foi mandada embora. O clima da empresa melhorou 1000%. Elas descobriram várias coisas e maneiras que a Aline tratava as pessoas, outras pessoas que ela fazia chorar no banheiro. A pessoa era péssima mesmo, gente. E a mulher do chefe, ninguém soube dizer se separou, se perdoou. Isso aí já ficou muito à frente aí para elas saberem. Esse foi o assunto da firma por quase 1 ano. Teve tanta fofoca, teoria, e descobriram tudo, né, gente? Que o chefe estava com a Aline, que ela tinha as costas quentes, que tinham várias reclamações contra ela, a maioria por bullying, jeito agressivo que ela falava com os outros. E
Coitada da mulher do chefe, né? Que tomou tiro aí no meio dessa... Tomou um tiro no meio aí, uma bala perdida no meio desse tiroteio. A nossa musa ainda conseguiu ver algumas fotos que essa amiga dela mandou. Ela tirou ali de quebradinha no meio da confusão. E só assim, pra ela se sentir muito bem vingada. A Bruna, gente, às vezes se arrepende de ter se envolvido nessa história e principalmente ter envolvido mais gente nisso. Ela gosta de pensar que pelo menos ela tirou a erva daninha da Aline da vida de muitas pessoas e não só dela. Na época dessa história, a Bruna tinha uns 20 e poucos anos, muitos anos atrás. Talvez hoje ela relata que não teria tido a mesma atitude. Mas eram outros tempos, né, Mari? E também era o emprego oficial dela. Ela estava meio perdida e um pouco imatura nesse mundo profissional. Essa é a história da Bruna. Uma história em que ela deu troco. E deu muito dado, eu achei, gente. Só para finalizar, a Bruna conseguiu arrumar um outro trabalho logo após. Foi muito feliz nesse trabalho. Depois ela saiu do Brasil e hoje em dia ela tem uma família e mora fora do Brasil. Mas ela sempre vai lembrar dessa cena, né, desse momento, como um dos momentos que ela considera que ela realmente se vingou em alguma coisa na vida dela e se vingou bem, com gosto, deu o troco que ela precisava. Só que agora, ela anda pensando muito nessas coisas e resolveu mandar essa história pra gente aqui no podcast. Ela sabe que tem muitas histórias de empresa, de firma, sempre dá, né, alguma coisinha. E aí, ela pensou, Bom, será que eu fui muito má? Será que eu não deveria ter envolvido a mulher do chefe? Será que eu poderia ter feito de forma diferente? quando ela pensa nisso, ela para avaliar tudo o que ela fosse fazer, talvez seria em vão mesmo. Porque se ela tinha as costas quentes, tinha um caso com o chefe, nunca ela seria mandada embora, a não ser que todo mundo descobrisse o segredinho dela, né? Mas e aí? Vocês acham que a Bruna exagerou? E a marmita, gente? Achamos um ladrão de marmita nesse podcast, hein? Mas foi por uma justa causa. Ou não? Eu deixo com vocês para vocês responderem essa pergunta aí da Bruna. Ela exagerou? Vocês acham que devia ter feito mais? Perdoam por ela ter roubado aí 4 dias de mistura da marmita. Enfim, gente, eu achei essa história engraçada e também revoltante. Não tem nada pior do que sentir que a gente está sendo abusado no ambiente profissional, ainda mais por pessoas que, além de ter o mesmo cargo da gente, ainda é uma mulher. Por que ficar colocando outras mulheres para baixo sem... Gente, não tinha motivo para ela fazer isso. A única coisa que a nossa musa consegue pensar é inveja. Mas nem isso tem sentido, entendeu? A Aline era uma pessoa muito territorial, muito invejosa, tinha essa vibe, essa energia ruim, que não era só ela que reclamava, era todo mundo. E agora eu deixo para vocês lá no nosso Telegram, para vocês darem a opinião de vocês e dizer para nossa musa. E aí, exagerou ou não? E aí, perdoa ela ter roubado a marmita ou não? Deixo com vocês lá. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!